Olá a todos e agora é hora do manhã. Começamos o nosso segundo capítulo sendo apresentados ao campo de treinamento, mas havia uma tensão no ar, e todos pareciam surpresos como se algo estivesse errado, mas então nos é mostrado o motivo de tal comoção, era nada mais nada menos que Irene Pereira, o nobre preguiçoso no campo de treinamento. Não fazia o menor sentido. Apesar de tal comoção, Irene não se preocupou e seguiu seu caminho até a estante de armas, para poder pegar uma espada e treinar. Seu mordomo aconselha a não começar o treino, e pede para ele esperar até ele conseguir um mestre, mas Irene não liga e logo escolhe uma espada. Os guardas diante a tal situação não acreditam no que vem, o preguiçoso segurando uma espada. Então Irene começa a treinar. Alguns cavaleiros começam a comentar como era patético a sua esgrima, mas já era de se esperar, pois ele passou a vida inteira dormindo. O que era curioso de fato era o motivo pelo qual o fez treinar de repente. Um dos cavaleiros comentou que isso era devido ao fato de que, no mês passado, o filho do lorde do território vizinho o embaraçou um pouco, e ele não pôde fazer nada contra o mesmo, por isso ele decidiu treinar de repente. Diante de tal situação, eles fazem uma aposta de quanto tempo Irene iria continuar com essa atitude. Um deles aposta que iria ser 30 minutos, e outro aposta que seria 3 dias. Novamente seu mordomo preocupado, volta a aconselhá-lo de treinar com um mestre, pois era muito difícil treinar por si só. Mas Irene não dá a mínima, e começa a nos descrever que toda vez que ele balançava a espada, o corpo inteiro dele gritava. Apesar disto, ele não compreende por que isso faz se sentir tão relaxado. Ele diz que quanto mais ele tenta copiar o homem que apareceu em seus sonhos, mais o coração dele fica leve. E toda vez que balança a espada, todas as más memórias e outros problemas apenas desaparecem. Por isso ele não consegue parar de balançar a espada. De repente ele escuta o seu mordomo chamando por ele. Assim parando, o mesmo dizia que já bastava por hoje, pois o sol já estava se pondo. Irene, desnorteado, pergunta: como assim o sol já está se pondo? Então cai nos braços do mordomo, e diz que ele não precisava ficar ali, esperando ele acabar de treinar e que fosse fazer as suas próprias coisas. Mas o mordomo diz que era o trabalho dele permanecer junto de Irene. O mordomo aconselha Irene da próxima vez que treinar, não puxar o seu corpo até o extremo, pois isso não era bom para ele. Irene então responde que não haveria próxima vez. Daí passamos para o seu quarto, onde ele reclama das dores que sentia por todo o seu corpo, dizendo que não iria conseguir dormir, mas então após 5 minutos dorme igual um bebê. Alguns dias depois, podemos ver ele comendo furiosamente, e seu mordomo pergunta se ele iria treinar novamente hoje. Irene, perdido em seus pensamentos, nos fala que o sonho que ele teve não parava de se repetir, fazendo ele ter uma necessidade de balançar a espada todos os dias, para satisfazer seu corpo. Ele fala também que quando balança a espada toda a preocupação que ele tem desaparece, e acha que isso não é mal e que está ganhando com todo exercício que faz. Voltando à realidade, ele pede para o mordomo pegar mais comida e leite para ele. Cortando para os guardas, eles se perguntam quem iria vencer a aposta, e então nos é apresentado um velho senhor, perguntando se ele poderia acessar os campos de treino. O guarda pergunta o que ele queria lá, e o velho responde que era um cavaleiro vagante, e apenas queria observar os campos de treino do território, e que também tem uma aprovação do Lorde da Terra para o mesmo. O guarda fala que estava tudo bem e que também estava na hora da troca de turno dele, e que iria levar o velho, pois já era de seu interesse ir até lá, pois estavam curiosos de quem iria vencer a aposta. No campo de treino lá estava ele, Irene, treinando no seu quarto dia seguido. Um guarda então fica feliz pois havia vencido, enquanto o outro fica chateado e começa a brigar com o vencedor. Enquanto os guardas brigavam, o velho homem não tirava os olhos de Irene, e dizia que, pelo que ele podia ver, não era ruim e que parecia que Irene não treinava apenas para passar o tempo, mas sua esgrima era pobre, que ele não tinha força para segurar a espada, e não conseguia manter o fôlego devido à falta de estamina. O velho homem se perguntava se Irene decidiu treinar apenas por culpa de uma briga com um lorde vizinho, pois é problemático pegar em uma espada, por um motivo tão barato.
De repente o vento em volta de todos começa a ficar agitado, então um guarda em espanto olha para o céu. Era um grifo, uma criatura lendária, e em cima dele estava Kiel Pereira. Obrigado por acompanhar, não se esquece do like, e nos vemos na próxima.